mostrar como que vai ser o andamento. Hoje nós temos 2 convidados aqui na nossa assembleia, referente que eles vão fazer uma apresentação referente a um convênio da CBGE Núcleo Minas com o Grupo Zelo, algo que a gente tem buscado, né, fazer nesse período, né, tentar fechar parcerias e convênios para poder proporcionar, né, vantagens aos colegas que são sindicalizados. Então, eles vão fazer essa apresentação, em seguida a gente vai abrir um espaço, né, para tirar dúvidas, para vocês perguntarem, né, para eles também como vai funcionar. Aí eu torno a falar um pouquinho sobre o papel do núcleo, né, nesse processo. Uma pequena em seguida, gente, eu peço aos colegas, gente, como nessa assembleia a gente tem convidados, né, depois que a gente esgotar esse tema referente ao Grupo Zelo, ao convênio com o Grupo Zelo, eu peço que os colegas permaneçam na assembleia, porque a gente tem um assunto de extrema importância para tratar também, referente a uma reunião que tivemos com todas as associações, com todos os núcleos, né, mais Executivo Nacional, e a gente vai já fazer alguns informes e esses repasses, e já puxar uma próxima assembleia para a gente poder tratar desses temas específicos que foram discutidos ontem. Portanto, depois que a gente encerrar o assunto referente ao Grupo Zelo, eu peço que os demais colegas permaneçam na assembleia, porque a gente vai discutir algo de suma importância também. E um pequeno detalhe, gente, aí, Flávio, naquele informe que você passou lá sobre o Grupo Zelo, é só um pequeno detalhe, é a CBGE Núcleo Minas, porque o pessoal ficou meio confuso com a CBGE Soluções, aí só aproveitando os colegas presentes aqui, a CBGE Núcleo Minas, a gente está fazendo essa parceria com o Grupo Zelo, beleza? Pessoal, então, sem mais delongas, eu vou passar a apresentar o José e a Flávia. A Flávia, ela é filha, né, de um dos nossos colegas, ela pode falar um pouco mais sobre isso, mas eles vão fazer a apresentação, né, desse convênio que a gente tem buscado fazer para firmar com o Grupo Zelo. Ok? Então, eu passo a palavra, José e Flávia podem ficar à vontade para apresentar aqui. Obrigada, Gabriel. Boa tarde, pessoal. Bom, eu não consigo ligar minha câmera agora, eu peço desculpas, porque eu estou socorrendo a minha avó que está saindo de uma unidade de UTI móvel, mas eu vou passar a palavra para o José rapidamente. Meu pai era ex-servidor, eu não sei se algum de vocês o conheceu, é falecido, né? Mas é Arnaldo Neves. E aí, diante disso, eu perdi meu pai em 2015, perdi a minha mãe e passei por momentos difíceis, inclusive financeiro, né? Foi daí que surgiu a ideia, né? E eu fechei, juntamente com o José, que é o meu namorado, uma parceria com o Grupo Zelo, porque além da assistência que nós podemos receber, não pesa no bolso, tá? Mas eu vou deixar o José falar um pouquinho com vocês agora. Peço desculpas mais uma vez por não poder estar tão ativa nessa reunião e agradeço desde já. Um abraço. Boa tarde, pessoal. Agradeço as palavras iniciais aí da apresentação que fez a nosso respeito. Realmente é isso que a Flávia falou, né? Nós somos uma empresa de soluções. O que aconteceu com a apresentação aqui? Então, não está a tela inteira. Foi. Então, a gente tem uma empresa de consultoria de soluções financeiras, né? A gente atua em vários segmentos, e a partir do momento que houve essa intercorrência com a Flávia, através de um amigo, a gente fechou uma parceria com o Grupo Zelo, e hoje nós temos uma apresentação nacional com o grupo, e principalmente trabalhando através de associações e pessoas jurídicas. Eu vou tentar ser mais breve na apresentação, porque eu sei que vocês têm outros assuntos para poder ser tratados aí hoje, e a gente fica com espaço no final para que possa ter algum tipo de pergunta.
Primeiro, a gente está falando de uma necessidade no Brasil que é pouco utilizada, né? Somente entre 5% a 13% da população tem algum tipo de assistência funeral e estejam preparados por isso. A gente não considera isso como, nem como mérito, nem como um demérito das pessoas, mas sim um aspecto cultural do brasileiro que às vezes coloca a tranca na porta depois que o ladrão entrou, né? E as motivações que levam, embora 73% das pessoas desejariam ter algum plano, o percentual de pessoas que participam são muito pequenos. E a motivação, principalmente deles, são que as pessoas desejam eliminar os trâmites, que a gente sabe como é que é burocrático e como é que é extremamente doloroso para quem tem que tomar as providências na hora de o falecimento de um parente, né? E outra coisa que abala principalmente as pessoas de menor renda é a questão dos custos imprevisíveis, né? A gente nunca sabe quanto vai ficar realmente isso aí. Na nossa experiência, durante esses anos que a gente está trabalhando com o Grupo Zelo, a gente notou que assim, é tão benéfico, porque às vezes acontece uma tragédia onde é que tem duas pessoas dentro do mesmo veículo, da mesma família que vem a óbito, né? Então, é sempre, geralmente, em dobro isso aí. Então, o que a gente está trazendo, principalmente, é uma questão a gente acredita, de social e realmente de benefício para as pessoas. Outro fator que é importante a gente citar também é que hoje 16% aproximadamente da população brasileira está acima de 60 anos, né? E um dos fatos certos que a gente tem na vida é exatamente a questão do falecimento, né? A gente sabe que é uma coisa que realmente vai acontecer com a gente mais cedo ou mais tarde. E às vezes as pessoas não estão preparadas para isso. Assistência funeral Zelo, vamos lá. A Zelo é hoje o maior grupo de assistência funeral do Brasil. Ela tem mais de 4 milhões de clientes, tem mais de 300 unidades espalhadas no Brasil, mais de 3 mil colaboradores, 300 veículos próprios e mais de 20 cemitérios pelo Brasil inteiro. E esses números são do ano passado, eles não foram atualizados esse ano ainda, né? Mas o número é muito maior hoje, principalmente em questão de segurados. Aí então um pouco das fotos dos ambientes que são da Zelo no Brasil, né? E quem já teve algum tipo de assistência sabe como é que é a recepção e como é que o tratamento quando existe algum tipo de necessidade nesse sentido. E vamos diretamente ao assunto. O que a Zelo providencia no caso de um falecimento? Declaração de guia de óbito, a questão mortuária, toda a parte de resolução de urna, de enfeite, de higienização, uma coroa de flores, além de ter vários cemitérios espalhados pelo Brasil inteiro. A assistência funeral, a gente fala que tem um fator diferencial aí, que inclusive naquela família que eu citei com vocês, que houve o falecimento de 2 pessoas, num acidente de carro, a questão do traslado, em qualquer parte do Brasil, até a residência do falecido, sem limite de quilometragem, né? Porque às vezes a pessoa está fora do estado, às vezes as pessoas viajam, férias, pode acontecer alguma coisa, e traslado até a moradia é feito pela Zelo. Veículo próprio fúnebre, aluguel de velório dentro das instalações da Zelo, kit lanches, taxa de sepultamento municipal e cremação do corpo em local a ser definido, que geralmente é alguma parceria que existe da Zelo com as empresas, né? Ou quando não é próprio. Além disso, a Zelo não cuida somente do momento do falecimento, mas também de parte preventiva. Então, hoje, quem é associado ao Zelo? Ele tem uma telemedicina, e a gente acabou fazendo com uma igreja evangélica há um tempo atrás, em que a maioria das pessoas usavam o SUS. Então, como é que eles estão utilizando hoje? Eles, em caso de necessidade, utilizam a telemedicina para poder saber que tipo de diagnóstico pelo preliminar o médico vai dar ali, para depois procurar a unidade de saúde pública para poder dar o acompanhamento. Ele ainda tem a questão de atendimento PET, né? E desculpa, consultas presenciais com desconto e exames em laboratórios, em vários laboratórios. Depois aí, passando, tem um aplicativo próprio da Zelo, onde existe toda essa nomenclatura de onde encontrar cada um dos serviços. Outra coisa também que a gente considera como fator importante, e a gente tem algumas experiências,
que tem uma rede de farmácias e laboratórios onde é que você tem desconto. A Araújo, por exemplo, hoje, ela está dando 40% de desconto para os associados Zelo em qualquer medicamento genérico. Nós temos uma experiência também de uma empresa que fechou conosco, onde a mãe de um dos associados, ela gastava em torno de R$ 1.200 de medicamento por mês. E nesse fator, ela economizou e está pagando a fatura e está sobrando o valor com facilidade. Essa é uma rede de farmácias, né, que existem hoje, Raia, Pague Menos, Drogasil, as principais, Araújo, Pacheco, são algumas delas, tem outras mais também, e além de uma rede de descontos em lojas, né, que eu esqueci de falar, tem um comércio, tem academia de ginástica, tem todo tipo de comércio que vocês puderem pensar, tem associado a Zelo hoje. Eu acho que são 500 e poucos associados para descontos especiais para os associados Zelo, inclusive até roupa, comida, Riachuelo e por aí vai. Como é que é a condição que nós fechamos com que é o mais importante aí, com a CIBGE? Não há necessidade de compulsoriedade, né? Qualquer um que quiser participar, isso é uma participação facultativa. É permitido a inclusão de qualquer familiar. Não, eu tenho meu primo que mora comigo, eu tenho um afilhado que mora comigo, eu tenho um afilhado que eu quero colocar no plano, não tem problema. É permitido colocar qualquer pessoa, né, que queira ser incluído no plano. Esse número mínimo de 5 pessoas não existe hoje, né, tá? Isso era uma condição que estava anteriormente, acabei esquecendo de tirar da apresentação. E aqui está uma coisa que é funcionário, que na verdade não funciona com a CIBGE. Como é que vai funcionar com a CIBGE? Ela vai ser simplesmente o canal centralizador das adesões. Ou seja, todas as pessoas que quiserem aderir ao plano vão entrar em contato com a CIBGE, vão fornecer os dados que eu vou mostrar daqui a pouco, quais são necessidade para poder fazer a inclusão, e aí nós vamos passar a relação e os boletos serão enviados individualmente para cada um dos participantes, para cada um dos associados que aderiram da CIBGE ao plano, né? Então, o plano vai ser muito simples, a gente vai precisar, o valor é R$ 15 por mês, por pessoa, o valor individual de 15 por mês, e isso aí é cobrado em boleto a partir do primeiro mês de entrada. É importante dizer que, infelizmente, por ser Brasil, no começo não existia essa carência de 60 dias para velório, mas, infelizmente, no Brasil, algumas pessoas, quando viram que tinha um parente em estado terminal, faziam adesão, e por isso a Zelo colocou uma carência hoje de 60 dias para assistência funeral, e tem para os demais serviços, clube de desconto, que é o tempo realmente de ser cadastrado, emitir a documentação, de 15 dias para qualquer rede de desconto, ou seja, exame, telemedicina, farmácia, lojas do comércio, né? E o que é preciso? Para ser associado, basta entrar em contato com a CIBGE, fornecer o nome completo de quem vai ser associado, CPF, data de nascimento e e-mail. E o e-mail vai ser o nosso principal canal de comunicação, porque através deles é que vai chegar toda a documentação, e-mail de boas-vindas e tudo mais, além dos boletos mensais. Nós vamos ter também uma questão de um sistema de plantão, que caso a pessoa tenha alguma intercorrência, não receba, não tenha acesso ao e-mail, pode entrar em contato conosco e nós vamos providenciar o atendimento personalizado de cada uma das pessoas que estiverem participando do plano. Basicamente é isso, pessoal. A gente não quer estender muito, porque eu acho que aí a gente fica aberto às perguntas, às dúvidas que possam existir. É muito simples a questão do plano Zelo hoje, né? Os benefícios, o que tem de valor, e principalmente valor agregado, que estar trabalhando com um custo previsível, ter um custo previsível para uma situação talvez imprevisível, né? Num momento que não seja adequado. E é isso, eu fico aberto a perguntas e à disposição de vocês. Agradecer aí, José. Pessoal, vocês me escutam, né? Aqui só reforçando, gente, o motivo pelo qual a gente fez
gente buscou, né, fazer a parceria nesse modelo, que nós consultamos o jurídico, né, nosso apoio jurídico aqui da CBGE, e ele foi bem claro que a gente não pode fazer nenhuma intermediação financeira. Ou seja, a gente não pode, a gente não, como sindicato, né, a gente não pode debitar no contra-cheque algo além do que mensalidade sindical. A gente não pode fazer, dentro não só essa parceria com o Grupo, mas quaisquer muitos convênios que a gente for firmar, a gente não pode fazer essa intermediação financeira. Mas a gente entende que esse modelo, ele, em que a gente centraliza as adesões, aí a pessoa se manifesta, né, vai passar todos os dados certinho. Gabriel, deixa eu te interromper, porque o pessoal está mandando no chat aí que o som está ruim e não estão conseguindo escutar você adequadamente. Perfeito. Deixa eu... Atenção, pessoal, vocês me escutam agora? É porque meu fone, ele realmente... Agora melhorou, Gabriel. Melhorou. Beleza. Valeu, Elvésio. Eu tenho que falar bem quase colado no microfone aqui. Então, pessoal, só para contextualizar, tanto essa parceria que a gente está com o Grupo Zelo, quanto quaisquer outras parcerias que a gente está buscando, a gente, como sindicato, a gente não pode fazer qualquer intermediação financeira. Ou seja, a gente não consegue, né, debitar direto no contra-cheque um valor que não seja, né, a contribuição sindical. A gente não pode reter dinheiro do contribuinte, do sindicalizado, para poder fazer um pagamento. Então, por conta disso, a gente achou mais viável, nossa assessoria jurídica, ele recomenda, olha, centraliza, né, essas adesões, passa a lista de sindicalizado, a gente vai, né, fazer essa propaganda, né, fechando convênio, a gente tem agora um parceiro, o Grupo Zelo e tal, até mesmo para incentivar novas filiações, e a partir daí, o sindicalizado, né, ele passa a ter esse contato, depois que aderiu, contato direto com o Grupo Zelo, tanto para pagamento, né, quanto Deus queira que não ocorra, mas quando necessitar de tiver algum sinistro, alguma ocorrência. Beleza? Sem mais delongas, vou abrir. Algum colega aqui presente tem alguma dúvida, quer aproveitar a presença da Flávia e do José aqui para tirar uma dúvida específica? Elvésio, pode ir primeiro. O Gabriel, estão me ouvindo? Sim. Sim. Não, é só uma questão de praticidade. Eu não sei se por exemplo, essa questão da fala do José aí, essa apresentação dele, das possibilidades aí dos convênios com farmácia e tal, tudo isso, e o que a Zelo oferece, eu acho que poderia fazer um print disso depois aí para que o sindicato possa, né, na hora que for fazer, porque eu acredito que a gente vai ter que fazer um documento, encaminhar para todos os associados, né, que queiram participar, passar para todo mundo, porque nem todos estão aqui, claro, é um número menor de pessoas que estão participando. Então, seria interessante passar um documento com esse esclarecimento aí, né, fazer um documentozinho falando sobre isso, com a característica dos benefícios, ok? E com a forma de pagamento, tudo isso a gente vai ter que fazer um esqueminha em relação a isso. É isso aí. Obrigado, Elvésio. Pessoal que está aqui presente, alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário? Aproveita a presença dos dois aqui, gente. Aqui, inclusive, isso aí que o Elvésio falou, também apresentar preço, né? Porque a gente tem que saber das vantagens, mas a gente também quer olhar preço, né? O valor, dona Creuza, é R$15 por mês, né, valor individual de R$15 por mês. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa apresentação que eu fiz aqui para você, colocando em PDF, e vou mandar para o Gabriel dispara para vocês no grupo, que todo mundo vai ter acesso a todas as informações, do que tem e tudo mais, inclusive com a possibilidade de ler com mais calma.
né? Mas o valor individual, dona Cris, é R$ 15 por mês. Então, mas no caso, nós iremos colocar familiares aí, no caso, é por isso que eu estou te falando sobre o preço, porque é para estender a todos os familiares, entendeu? É porque é R$ 15 por pessoa, Cleusa, só para ficar claro. Por exemplo, se for entrar você é 15, sua filha é 15, não é assim? Exatamente. Isso. Então tá Correto. bom, tá É. legal, tá bom, tá bom. E até um amigo meu falou assim, eu vou fazer porque isso é menos do que o preço de uma Heineken que eu bebo. Quer dizer, então os benefícios são muito grandes, e principalmente quem tem pessoas de mais idade na família, ou que tem uma pessoa que tenha medicamentos regulares, vão ver que o valor da mensalidade acaba tornando-se irrisório. E por isso que a Azedo tornou-se o maior grupo de assistência funeral do Brasil hoje. Depois eu quero então conversar com o senhor, tá bom? Pode ser. Vocês querem anotar meu número? Que alguém queira me ligar? Ou então, José, se você quiser, vê se você consegue colocar aqui no chat. Isso, Deixa muito fato, isso aí. eu deixar o chat aqui. A Flávia colocou aqui, viu, gente? Ok, Aí olha o chat aqui, porque aí dúvidas. A Flávia é muito rápida. tá bom. Obrigada, pessoal. Um abraço. Obrigada, Pessoal, Gabriel. não, a gente que agradece, Flávia, José. Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, vou agradecer aqui a presença da Flávia e José. A gente vai seguir com outros assuntos aqui na Assembleia. Mas aí, gente, para quem tiver interesse, né, já fica depois a gente vai mandar disparar no Zap os dados, né, que precisa para fazer adesão e principalmente chamar atenção, gente, o e-mail e colocar o e-mail correto, que o primeiro boleto e toda aquela mala direta, né, de boas-vindas e tudo vem pelo e-mail. Então, gente, muita atenção no e-mail. Se possível, pode colocar um reserva também para quem tiver mais de um e-mail. Então, fica aqui agradecer José e Flávia, e a gente vai seguir aqui com outras pautas. Bom, Nós que obrigado, agradecemos, pessoal. Até Gabriel. mais. Nós que agradecemos a oportunidade e ficamos à disposição para quem quiser entrar em contato conosco. Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Obrigado. Pessoal, aproveitar por um detalhe também importante. Luiz Otávio está aí ainda? Luiz, está na área? Sim, tô. Ah, perfeito. E seria interessante, Luiz, se você pudesse... O Luiz, gente, ele teve uma conversa com o nosso colega Bruno lá do RH por conta do auxílio funeral. E a gente, como servidor público, a gente já tem acesso ao auxílio funeral, mas aí no grupo de coordenadores a gente olha, mas o auxílio funeral para o servidor, né, o familiar do servidor, ele é devido. Já o auxílio funeral para terceiro, né, por exemplo, eu morri e o Júlio, que está aqui online também, ele que teve os gastos com o meu enterro e tudo. No caso do Jus, ele seria um terceiro. Então, ele teria que... o auxílio funeral, né, fica só até o limite do que... Pessoal, tem alguém com áudio aberto aí. O auxílio funeral fica só até o limite do que ele gasta. Todavia, o pessoal os meus familiares, né, eles têm direito ao auxílio funeral mesmo tendo eu esse seguro, né, na prática, assim, esse seguro funeral. Então, Luiz, eu vou deixar você explicar melhor a sua conversa que teve com o Bruno. Eu só respondi aqui no chat uma dúvida do colega Hélio, como que o pessoal do interior age para usufruir. Acho que todo mundo, independentemente da cidade, Hélio, tem direito a esse convênio, né, com o Grupo Zelo, ele está espalhado no Brasil inteiro. Então, acho que
é interessante também a gente pedir, isso é até uma ideia que você startou aqui na reunião, a gente pedir a abrangência, né, territorial do Grupo Zelo, quais cidades eles estão, quais cemitérios, né, eles estão ou estão cobertos, né, pelo convênio, da mesma forma crematório, funeral, etc. E às vezes pega até o exemplo da sua cidade, eu não sei qual cidade você está, mas coloca aqui no chat que a gente usa esse exemplo. E é São Gotardo, beleza. E a gente pode ver também, acho que Araújo, as principais lugares, né, também tem abrangência nacional, acaba que a gente destrinchando, a gente consegue ver toda essa abrangência. Luiz, pode falar, cara. Boa tarde, pessoal. O que pode fazer também, aproveitando a pergunta do Alinha aí, fazer mesmo um questionáriozinho, né, para passar para eles, porque quando a gente encaminhar a apresentação que o rapaz fez aí e a gente mostrar, né, pode acrescentar algumas observações, né, inclusive essa da abrangência para o interior de Minas, né, que coisa, acho que seria interessante mesmo. Bem, quando a gente ficou sabendo, né, a filha do Arnaldo nos procurou, ela falou que ela passou muita dificuldade quando o pai dela faleceu. E um dia a gente conversando com o Elvésio, ele falou, mas a gente tem direito a um auxílio funeral pelo IBGE. E eu fui conversar com o Bruno, e o Bruno me confirmou isso, né? O servidor, seja ele ativo ou aposentado, que falece, os dependentes diretos dele, esposa, filhos, ou alguma outra pessoa que comprovadamente seja dependente dele, tem direito a receber um salário da pessoa, desde que comprove algum gasto com o enterro da pessoa, né? Então, ele tem direito a receber uma remuneração, né? Um mês de remuneração daquela pessoa. E eu perguntei, inclusive, se era o salário base, ele falou, não, é remuneração. Então, é aquilo que a pessoa estaria ganhando em vida, ou como aposentado. Então, assim, eu perguntei para ele isso, mas o fato de ter um seguro-desemprego, um seguro funeral, que eu creio que seja, né, o Zelo seja isso, né? Ele falou, não, são coisas distintas. Desde que você comprove que pagou alguma coisa, então você tem direito a receber essa remuneração. Então, mas assim, eu até tentei conseguir aqui o manual do RH para poder pesquisar melhor sobre isso, ver quais são os documentos, por exemplo, que a gente tem que apresentar. O Bruno me falou isso. Tem alguns documentos que a gente tem que apresentar, né? No caso, a família, né, do servidor falecido tem que apresentar. Mas eu não consegui o manual, então eu não sei explicar aqui para vocês, mas eu vou me aprofundar nisso. Inclusive, combinei com o Bruno para ir lá no RH conversar com ele. E mais para frente, quando a gente encaminhar mais detalhes, né, sobre esse convênio, a gente passa para vocês também. Beleza? Mas, assim, rapidamente... Eu ver se o microfone está aberto. Omar, o som sumiu aqui, o que está acontecendo? Ô, Elvésio, seu som tá ativo, viu? Ô, Elvésio, estamos te escutando aí. Ô, Luiz, pode continuar. Não, mas então é isso, assim, o que tem é isso, eu vou procurar mesmo saber. São alguns, inclusive quero saber quais são esses documentos, né, que tem que apresentar e, inclusive, falar desse convênio com os Zelos, né, o que a gente teria que apresentar, se realmente tem direito, que eu acho que tem, mas é bom a gente saber antes de passar para o pessoal, saber isso certinho. Então, hoje é isso, mas assim, eu vou me aprofundar. Estou ouvindo. Valeu, Luiz. Pessoal, e o mais importante que a gente buscou, né, que a gente está buscando não apenas nesse convênio com a Zelo,
Ô, Gabriel, agora seu som sumiu. Estão me escutando? Sim, voltou. Ah, beleza. Pessoal, o mais importante que a gente está buscando, não apenas nesse convênio com o Grupo Zelo, mas a gente está buscando a gente vai buscar em todas as outras parcerias que a gente eventualmente for fazer, essa questão da faculdade, né? Não, a gente não quer que sejam convênios ou parcerias obrigatórias para todo sindicalizado. A ideia é que para cada sindicalizado julgue, né, se acha para ele, para a situação dele, para o contexto dele, se acha viável ou não a adesão. Então vai ser algo assim que o sindicato vai buscar proporcionar aos sindicalizados, mas é que seja também algo que cada um possa escolher aderir ou não, conforme a necessidade, conforme o contexto, etc. E a ideia, pegando um pouco no gancho do que o Hélio falou, é que sejam convênios, né, e parcerias que sejam extensíveis aos colegas que moram hoje no interior aqui, não só na região metropolitana de BH. Porque a ideia é que seja extensível para todo mundo. E que isso, aí sendo bem sincero, seja quem esteja aqui sindicalizado ou não sindicalizado, a ideia é que isso possa proporcionar e fomentar novas sindicalizações aqui para o nosso núcleo. A ideia é que a gente torne isso mais atrativo também. O sindicato, o principal, né, do sindicato é a luta sindical, mas a ideia é que a gente possa proporcionar outras vantagens também. Beleza? Pessoal, sobre esse assunto do Grupo Zelo, referente exclusivamente ao Grupo Zelo, tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Ou a gente pode passar para o próximo? Gabriel, eu já sou conveniada ao Grupo Zelo, já tem uns 4 ou 5 anos. Com relação a esse auxílio funeral que o IBGE dá, eu já sendo associada, eu acredito, então, que eu não tenha direito, porque essa documentação, eu acredito que seja as despesas feitas com o funeral. Nesse caso, se o Grupo Zelo que vai arcar, como que eu vou receber também do IBGE? Ô, Josiane, é isso que desculpa, Gabriel. Ô, Josiane, é isso que eu quero esclarecer com o Bruno. Ele me falou que a gente pode ter um seguro funeral e mesmo assim receber essa remuneração. Entendeu? O nosso parente, né? O parente que ficar, o esposo ou os filhos, né? Pode receber, independente do valor que você gaste com o funeral do servidor. Mas isso eu vou procurar saber mais certo com ele, entendeu? O que o Gabriel falou no início é isso. Os familiares diretos, eles comprovando qualquer gasto que eles tiveram com o enterro, eles têm direito a receber uma remuneração do servidor. Se por acaso for um terceiro, um amigo que arcou com as custas desse funeral, aí esse amigo tem direito a receber o valor que ele comprovar que gastou, limitado à remuneração do servidor. Entendeu? Mas é isso que eu falei, eu vou procurar me informar melhor com o Bruno, vou levar, inclusive, a essa proposta da Zelo, né, para ele saber dele, por exemplo, eu pagando isso aqui, mesmo assim, eu tenho direito de receber esse auxílio funeral do IBGE, tá? Pode deixar que isso até, assim, a gente encaminhar, a gente vai ter, né, que encaminhar para vocês aquela apresentação que foi feita e mais algumas coisas, dúvidas que a gente ainda tem. E eu encaminho também isso. Eu vou conversar com o Bruno antes disso e encaminho para vocês. Tá ok? Ok, Luiz. Pessoal, mais alguma pergunta, dúvida, comentário referente a esse assunto do Grupo Zelo? Beleza, gente? Agora eu peço que todos fiquem aqui e até chamem outros colegas para entrar, porque a gente vai entrar num assunto de extrema importância aqui, referente à reunião que a gente teve ontem,
para essa reunião que a gente teve ontem, ela abordou, entre outros assuntos, como que está o andamento das mobilizações nos outros estados. A gente tem acompanhado, o Núcleo Bahia, ele entrou em greve, já desde segunda-feira eles estão em greve. Hoje, tivemos assembleia, aí, Alves, não sei qual foi o resultado, né, dessa assembleia, ou se ela está ocorrendo nesse momento, para saber se continua ou não, mas fato é que semana que vem só vão continuar se tiverem a força, parceria de outros núcleos, de outros estados. Daí, não é nessa reunião que a gente vai votar, tirar um estado de greve, uma paralisação, que seja, mas na sexta-feira a gente vai fazer uma reunião para ter esse tipo de votação, para saber definitivamente, para o bom, para o mal, perdão, palavras inadequadas, mas para greve, paralisação, não paralisação, se a gente vai ter alguma forma, né, de posicionamento, alguma forma de paralisação, greve, adesão, qualquer que seja o que for votado. Então, na próxima sexta-feira, gente, é de extrema importância a participação do maior número de colegas possíveis, principalmente os colegas ativos, que são aqueles que vão gerar alguma forma de impacto nas atividades do IBGE. Significa que o aposentado não participa? Não, pelo contrário. O aposentado é fundamental participar também para mostrar, né, como foram os exemplos do passado, o que deu certo, o que deu errado, a importância sempre fazer número, né? Então, fica todo mundo, sem exceção, convocado, sindicalizado e não sindicalizado, isso envolve, não é uma pauta exclusiva de quem é sindicalizado. Então, a gente pede uma atenção não só para participar, mas para divulgar também. E a gente vai fazer um convite. Teve uma colega nossa lá da sede que ela fez, eu acho que uma fala muito que se simplificou de uma forma, eu acho que muito didática, né? Em menos de 3 minutos, acho que no máximo 5 minutos, toda a desgovernança, né, dessa atual diretoria do IBGE. Então, a gente vai fazer o convite, né, para ela fazer essa fala, para buscar um maior engajamento, especialmente entre os colegas ativos. Então, e eu acho que a fala dela foi muito assertiva. Então, acho que vai colaborar bastante. Fica o convite, né, para todos participarem. E acho que de informe inicial é isso. Quem estava presente lá também nessa reunião, né, o Elvésio estava lá presente, a Júlia, se estiver aqui conosco, ela estava presente também. Ela, inclusive, deu uma sugestão que foi assim, razoavelmente bem aceita, né, por uma parte da categoria, a outra já tem um posicionamento diferente, mas a Júlia está aqui, depois, se você quiser falar também, Júlia, o Verso estava aqui também, depois se quiser falar. Mas, em síntese, gente, a gente tem o Núcleo Bahia, que está nesse momento em greve. A gente tem alguns núcleos que estão se mobilizando, que estão com uma mobilização razoável, outros que estão numa situação parecida com a nossa, aqui do Núcleo Minas, com uma mobilização muito, muito aquém, né, do que poderia ser, e núcleos que não estão mobilizados e, pelo andar da carruagem, não vão se mobilizar também. Então, abro aí o espaço de fala. Elvésio, Júlia, vocês querem falar? Oi, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Vou falar rapidinho, né? Tive a honra de participar da reunião ontem. E como o Gabriel falou, está bem dividido, tem núcleos que estão ali, né, mais engajados, tem núcleos menos engajados. Eu acho que nem todo mundo estava aqui na última assembleia, né? Então vou só retomar qual foi a ideia que a gente
que eu trouxe aqui, que a gente debateu e acabou levando lá para outra reunião, foi de fazer uma paralisação, pelo menos, né, não uma greve, e tentar combinar esse dia de paralisação com outras unidades que talvez também estejam desmobilizadas, né, mais desmobilizadas e não vão aprovar uma greve. Mas é isso. É importante saber a opinião de todo mundo, se vocês também, né, principalmente os ativos, topariam numa paralisação, e aí a gente conversar e articular com outros estados. Mas é isso, eu vejo que tá bem dividido, né? E eu trouxe ontem um pouco na reunião a nossa visão do CNU e, né, dos nossos colegas. Não sei se estou falando por todos, mas vi que muita gente está receosa de entrar em greve, e muita gente ainda assim, mesmo com receio, quer fazer alguma coisa, né? Então, espero que a gente consiga se articular para pelo menos ter alguma movimentação. Acho que é isso. Se o Vés quiser falar um pouquinho. Eu gostaria de colocar Pode falar, umas Vés. questões. Tá me ouvindo, gente? Estou te ouvindo, Vés. Ah, tá. É porque meu som aqui está dando eco, não sei o que aconteceu. Mas veja bem, hoje eu tive a notícia que a sede vai entrar em paralisação a partir de segunda-feira. É a notícia que nós temos de hoje. Os outros núcleos estão trabalhando, vão fazer assembleias também. E a questão de ontem, eu quero parabenizar a Júlia, mais o Gabriel, da participação, né? Eu acho que foi muito boa a participação de todos ontem, pegou o Brasil praticamente todo, né? Então, foi uma internúcleos muito boa, para a gente poder avaliar. Isso é tocar o movimento com responsabilidade, né? É o que a gente está tentando fazer o melhor possível. Agora, veja bem, eu estou com uma ideia, pessoal, quero ver o que vocês acham, porque nós temos aqui hoje na Assembleia 20 e poucas pessoas. Então, o que eu estou pensando? A minha ideia, que eu estou trazendo, é uma ideia para a Assembleia, para a gente ver o que vocês acham e que a gente definir. Eu acho que ao invés de a gente fazer qualquer coisa na sexta-feira, a minha ideia seria o seguinte: eu vou tentar bolar um documento aqui, passar para o núcleo, para a gente encaminhar para as agências, todas as agências, aqui para a sede também, claro, e para que o pessoal participe, né? E a gente tentar, mais uma vez, colocar a importância do movimento, né? E a minha ideia seria a gente fazer um trabalho, né? Caminhar isso para as agências, tentar fazer ligações, a gente precisaria de mais gente aí, ligar para as agências no interior, e fazer um ato na terça-feira, na parte da manhã, onde a gente pudesse fazer assembleia com o ato aí na porta, chamar todo mundo aí da sede, convocar as agências que estão mais próximas, e aí sim, a gente fazer esse trabalho e tentar visualizar o que a gente vai fazer, né? Aqui ninguém quer descer greve, nem paralisação goela abaixo de ninguém, isso nunca foi a nossa postura, mas o que a gente quer ouvir vocês, né? Porque a direção do núcleo aqui não vai tomar nenhuma posição que não seja oriunda de todos nós, né? Então, assim, eu tô pensando nessa ideia para ouvir e ver o que a gente pode fazer. O pessoal da Bahia, inclusive, hoje o Neilton lá da Bahia, eu conversei com ele sugeriu de que tem uma pessoa lá da Bahia que é do CNU, ele é daqui, ele é mineiro e está lá na Bahia, que ele poderia vir também, quando a gente fosse fazer qualquer coisa, um ato, ou participar de alguma assembleia também online, né? Mas ele poderia vir participar de alguma coisa aqui. Se caso a gente definir de fazer esse ato na terça-feira, a gente poderia convidá-lo, ele vai vir pelo Núcleo Bahia, participar desse ato aqui, né? Então, eu acho que seria interessante, é uma ideia, porque a gente fazer uma assembleia
e vai ter novamente 20 e poucas pessoas, então a gente tem que fazer esse trabalho de fundo, trabalhar as agências. Até, Gabriel, na outra assembleia eu coloquei isso, eu não sei como é que funciona, porque nós temos todo mundo que é filiado, para a gente encaminhar as questões. Mas esse pessoal que não é filiado, será que a gente consegue mandar para esse pessoal aí, para as agências, funcionários das agências, mandar essas informações, né? Para a gente poder tê-los com a gente. Então é isso, a minha ideia é essa, se acharem que é interessante, é isso aí. Elvésio, vou só pegar um gancho na sua fala aqui. Eu acho assim, o ato sempre interessante, sempre importante, independentemente de qualquer coisa. Mas o Elvis, eu lembro dele falar na reunião para a gente ter algum posicionamento até sexta-feira. Ele falando dessa urgência, para a gente saber, né, se a gente consegue tirar alguma coisa, se a gente consegue ter alguma forma de movimentação, ainda que no final das contas seja só um ato mesmo, mas porque os colegas lá da Bahia eles estão precisando, né, desse suporte. Eles não sustentam uma greve sozinho. Acaba que eles ficam, cada dia que passa, eles vão ficar mais vulneráveis. Né? Então, a sugestão do ato, assim, eu sou super de acordo, mas eu acho que o que eu acho importante a gente ter essa assembleia na sexta, primeiro para a gente possibilitar a fala da nossa colega Clícia, né? Que eu acho que a fala dela foi muito assertiva durante a reunião. E a gente pode convidar o Neilton, sim. O Neilton e eventuais outros colegas lá da Bahia, já que é uma assembleia online, para eles falarem um pouco também como é que está a experiência deles e tudo. Eu acabei esquecendo de falar também que os demais colegas do CNU, a gente fez a consulta jurídica e eu acho que a gente não chegou a encaminhar, mas o pessoal está, sim, protegido, né, por conta do direito de greve e tudo. Então, a gente vai encaminhar isso de forma de texto para o pessoal do CNU. Então, e daí, gente, que eu tenho, eu até falei isso na reunião de ontem, o que eu tenho visto, né, é uma participação maior dos colegas do CNU que eles tiveram, né, de alguma forma eles foram diretamente afetados, né, por essa, porque a gente chamou, né, de a gota d'água aí da gestão da atual diretoria. Então, acho que vale a pena a gente ter tanto uma assembleia quanto também um ato, né? Independentemente do que tiver ocorrido, eu acho que o ato sempre vale a pena. Beleza? Passar para os demais colegas se posicionarem também. Pessoal, mais alguém? Pode falar, Fatinha, fica à vontade. Boa tarde, gente. Assim, eu fico muito, de uma certa maneira, contemplada pela fala da Júlia, do Gabriel, porque eu soube que a reunião foi muito boa, né, com o pessoal de Minas, e eu acho que a gente está num ponto assim, de embate mesmo, porque eu não sei se vocês tomaram conhecimento, né, do que aconteceu hoje no CDDI, com a Flávia Vinhais, e o diálogo, reunião praticamente cortada. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante a nossa categoria. Eu acho que a ideia do Elvésio, e aí a gente vai precisar de braços e mãos que possam ajudar, porque a gente fala muito do sindicato, fala da executiva, comenta do núcleo, mas
na verdade, são poucos que estão se colocando para enfrentar isso. Então, a gente precisa de mãos e braços para ajudar nesse contato com as agências, principalmente as pessoas que estão na ativa, precisam ligar para as agências, precisam conversar com os colegas. Eu acho que não dá para fingir assim, eu estou sentada na minha cadeira e nada está acontecendo. Eu vejo, apesar de estar aposentada, eu vejo muita insatisfação na categoria do IBGE hoje, vejo um autoritarismo enorme dessa direção, esse corte no diálogo é absurdo e imoral, porque o sindicato não fez nada para que isso acontecesse. Eu acho que a gente está sempre procurando conversar, e essa coisa do pessoal ser cortado, né, assim, sem mais nem menos, sem uma explicação do PGD, é, assim, a gota d'água. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter maturidade, responsabilidade, como sempre tivemos. Minas Gerais nunca entrou no oba-oba. Aliás, o sindicato nosso, eu volto a repetir, é muito responsável com a categoria, né? Por isso que nós temos tantos ganhos e tantas coisas para enaltecer esse sindicato. E eu não falo em executivo, em núcleo, eu falo como um todo, porque eu acho que o sindicato é uma coisa só, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter maturidade, conversar bastante, ver até onde a gente pode colocar o pé da gente, mas eu acho que também nada ser feito, entendeu? E deixar os colegas que estão tendo com medo, com dificuldade, enfrentar isso sozinho, é temeroso. Então, assim, eu acho que a gente precisa ouvir a base de Minas e as pessoas precisam se colocar. As pessoas precisam começar a dizer o que elas querem, porque é aquilo que eu falei na outra Assembleia. Existe a Executiva Nacional, existe o núcleo e existe a gente, a base. E a base passa para o núcleo passa para a Executiva. A Executiva executa, gente, o que a base está clamando. E o que ela ouve ultimamente é muita reclamação da direção e de todo o pouco caso que está acontecendo no IBGE. Nós temos unidades no IBGE que estão sem luz, sem internet. Nós temos um ofício da direção do IBGE dizendo que os temporários podem assumir as agências na Bahia. Para os direitos, são temporários. Agora, num momento de greve, eles servem para assumir a chefia? Nada contra os temporários. Mas, sabe, é inadmissível o que essa direção está fazendo. E a falta de respeito. Eu acho que é falta de respeito com a história dessa casa, porque o Márcio Postman nem da casa é. Então, é uma falta de respeito com a história dessa instituição, que tem 90 anos, e uma falta de respeito com o sindicato, que somos nós. O sindicato não é a executiva, o sindicato não é o Núcleo Minas, o sindicato somos todos nós, a categoria por inteiro. Então, eu queria que a gente começasse a trabalhar realmente o que a gente precisa fazer, que é ouvir, e a base de Minas Gerais precisa falar. Não adianta, gente, não dá para ficar em cima do muro. A gente está num momento crucial, ou a gente tenta, de alguma maneira, pressionar essa direção a receber os nossos representantes, ou a gente vai ficar, e aí, infelizmente, eu falo para os ativos, porque eu já não estou mais aí presencialmente, vai ficar na mesa reclamando disso, daquilo. Então, que a gente tenha bastante maturidade, mas que a gente pense no que a gente realmente quer para a gente e para o IBGE. Obrigada. Valeu, Fatinha. Flávia, em seguida, Elvésio. Boa tarde, gente. É só uma dúvida. Quando tem ato, né, na sede, isso é comunicado de alguma forma lá para a direção, ou eles só, assim, na teoria, ficam sabendo pelas redes sociais? Flávio, fica sabendo pelas redes, né? A gente não comunica, a gente, lógico, dá a ciência, né, a superintendência da realização do ato, mas não chega formalmente para a direção. Lógico que
eles investigam, eles acompanham o site da CBGE, todas as manifestações e tudo, mas, ao contrário de uma paralisação e de uma greve, que é comunicado formalmente, né, não ao IBGE, os atos não chegam, né, com essa formalidade. Elvésio, pode falar. Estão me ouvindo? Pronto. Sim. Não, é o seguinte, então. A gente faz, então, essa assembleia na sexta e vamos trabalhar para que ela tenha uma participação bem maciça. Então, a gente precisa, amanhã, quinta-feira, né? Amanhã ligar para as agências, fazer ligação para as agências, para poder chamar o pessoal para participar dessa assembleia, né? Porque seria importantíssimo colocar para eles o momento, porque o que acontece? Resumindo a história, que todo mundo já está cansado de saber, né? A questão ou a gente consegue negociar, colocar esse presidente para negociar, ou a gente vai ficar cada vez mais enfraquecido, e ele cada vez mais forte, né? E fazendo as coisas dentro da instituição da forma que ele quer fazer, né? Igual nós já colocamos para vocês. Já fomos a Brasília, vamos continuar indo. Todo mundo lá, já todos os órgãos que a gente tem a ligação, já estão sabendo de tudo, né? Então, assim, o que nós podemos fazer agora? Estamos tentando todas as formas, tentar pressionar que ele sente para conversar. Mas se ele não sentir uma pressão grande, ele não vai sentar, não vai querer negociar nada, não vai querer conversar, e o IBGE vai continuar à deriva, fazer o censo da forma que eles querem fazer, o censo agro, e vai sair, né, da forma que vocês já sabem, né, que eu acho que é complicado para a instituição, para nossas garantias de instituição, né, que o IBGE é um órgão de extrema importância. Então, eu acho que é isso, é a defesa da nossa casa. Eu já estou aposentado, mas eu defendo a nossa instituição, não é isso? Então, assim, eu me proponho amanhã, eu não sei se o ideal é ir no núcleo e fazer essas ligações, né? E ver quem mais possa fazer isso. A gente divide aí, ligar para as agências, né? E também, eu não sei se o Luizão está aí, essas pessoas que são próximas da gente, foram, né? Então, pedir eles para ajudar também. Eles estão nas agências, eles são chefes de agência, igual o Luizão, ligar para o pessoal, pedir para participar, pelo menos, da Assembleia, para que as pessoas possam ter ciência e manifestar o que querem. Se de repente não quer fazer nada, essa é a vontade, então tudo bem. Mas pelo menos as pessoas têm que participar e dizer o que elas querem. É isso? Então falou, pessoal. Valeu, Elvésio. Pessoal, alguém mais gostaria de se posicionar? Que daí até agora a gente tem alguns encaminhamentos, sintetizar até o momento. O primeiro, em relação a Grupo Zelo, né? O Luiz Otávio, ele vai fazer essa consulta, né? Com o Bruno, com o pessoal lá do RH, vamos encaminhar para os colegas, a gente vai também mandar, né, um material referente a esse convênio com o Grupo Zelo, sobre a respeito, né, já do outro, já na outra pauta, né, nós vamos ter essa reunião na sexta-feira, nós vamos ter um ato na semana que vem, horário assim a definir, dia também, provavelmente na terça, conforme o Elvésio sugeriu. Até essa assembleia a gente vai fazer um trabalho de contato com as agências, daí vi aqui o Luizão colocando uma contribuição no chat. Vamos sim fazer um material bem resumido para subsidiar, né, para quê, por que estamos lutando, né, na prática é isso, mas é muita coisa, a gente vai ver na medida do possível, né, Luizão, ver se a gente consegue destrinchar um pouquinho cada pauta e colocando como se fosse tile mesmo,
por que a volta da regra da indenização antiga de campo, das regras antigas é importante? Saiba mais. Aí colocar uma coisa assim, eu fui, por curiosidade até, dar uma olhada lá, a indenização de campo no modelo que eles querem é só para pesquisa domiciliar. A gente falou isso um pouco na reunião. Ou seja, quem for dar uma força para a base territorial, às vezes no mesmo município, pega um município grande, Patrocínio, Januária, João Pinheiro. João Pinheiro está certo, não é nem da agência, mas Paracatu, que é grande também. Então você imagina, o cara vai fazer uma atualização de base, alguma coisa vai para o meio da zona rural e não vai ter direito à indenização de campo. Então, tem muita coisa que realmente está um pouco nebulosa. Então, aqui vai ter um pouquinho, Luiz, nessa lógica, assim, já tinha um método diferente, eu até conversei isso com o Verso antes, mas a forma atual que está abre um pouco de margem para outras atividades que não pesquisas domiciliares. A gente está vendo aí, por exemplo, pontos candidatos, a gente está vendo aí os próprios trabalhos de base e IBGC que tendem a ampliar, eles têm de alguma forma a estar contemplados também, né? Essa questão da arquivo de campo. E antes, na regra antiga da IC, ela estava contemplada. Então, é um pouco por conta disso. Já na questão do PGB, eu acho que já está bem claro, né? Na questão da retomada do diálogo, inclusive, em grande parte dos movimentos, né? Eles têm colocado, olha, condição assim, para a gente parar é o cara voltar a conversar com a gente. Então, assim, eu acho que isso, inclusive, pode ser um farol, né? Para a gente colocar, a gente quer conversar. O cara fecha a porta aí e tudo. Então, até para mostrar que é um ato simples da direção. Igual eu sempre falo, não é algo assim surreal. A gente não está pedindo R$100 mil, a gente não está pedindo... não, o IBGE coloca aqui um concurso para mais 10 mil pessoas e tudo. A gente está pedindo, eu acho que assim, o básico mesmo, né, é retomar o diálogo. Então, mas a sugestão é ótima, a gente vai fazer esses informes, se possível passar ainda hoje para a base, deve sair mais à noite, né, porque acabando aqui que a gente vai começar a trabalhar nisso, mas acho importante sim essa sugestão sua, Luizão. Beleza? Pessoal, alguém lembra mais um encaminhamento? Deixa eu ver. Pode falar em seguida, Flávio. Gabriel, não? Rapidinho. Eu vou agora, tardinho, mais à noite, eu vou bolar alguma coisa e passo aí para a coordenação. Aí a gente trabalha junto e amanhã cedo dá para soltar. Ok? Valeu, Elvésio. Flávia? Uma ideia nessa questão aí da divulgação, além das ligações, seria mais próximo assim, do horário da Assembleia, mandar no privado assim, uma lista de transmissão para todo mundo que tiver o número, a pessoa ver no privado, porque muita gente não acompanha grupo. Então, assim, não sei como que está o alcance do link, sabe? Só uma ideia. Beleza. Não, é uma boa ideia, Flávia. A gente consegue que eu acho que a gente tem Zap de sindicalizado. Mas os não sindicalizados depende um pouco da rede mesmo, né? Por exemplo, fulano de tal não é sindicalizado, mas eu recebi o link, aí eu mando para ele, tudo, fazer meio como se fosse uma corrente mesmo. Mas é uma boa ideia também, que aí todo mundo recebe. Estou lembrando também mais um encaminhamento, a gente repassar a base, em especial os colegas do CNU, né? A nossa consulta com o Dr. Carlos a respeito das eventuais participações nas paralisações. Beleza? E a Mayra está reforçando aqui, gente. Não esqueçam de assinar a lista de presença. Beleza? É importante ir para a Assembleia e tudo, para a gente compor a ata também. Pessoal, Judite. Judite, pode falar.
Abre seu microfone, Judite. Abre seu microfone, Judite. Vendo se abriu. Abriu? Abriu. Eu quero reforçar a questão dos convênios. O sindicato, assim, procurar ampliar, que realmente eu acho que é uma forma de incentivar novas pessoas para se filiarem ao sindicato. E a questão do SESC, que eu acho que é uma oportunidade muito boa, e que, sobre o fato de já ter o convênio no estado do Rio de Janeiro, eu acho que é uma coisa assim mais natural, mais fácil a gente conseguir aqui. Eu cheguei a comentar que eu posso até ir com alguém aí da coordenação fazer visita, me disponho mesmo a fazer. E então, assim, e essa questão do SESC, porque o convênio é muito bom, é muita coisa interessante que o SESC oferece, de vantagens. Então eu acho que pode, assim, uma iniciativa que eu acho que é importante, a coordenação enviar um e-mail, uma proposta, né, para o SESC e marcar uma visita para alguém ir lá. Valeu, Judite. Acho uma ótima ideia também. Inclusive, tem um colega meu, né, que trabalha no SESC, ele já ficou de me passar o contato da pessoa responsável pelo convênio lá. Mas a ideia é que a gente, pouco a pouco, né, a gente consiga ampliar, né, essa rede de parceria. Lembrando, gente... Eu conversei com uma clínica odontológica e uma outra profissional também, que na questão de estética, e a outra clínica para todos os procedimentos. E eles se dispõem a entrar em convênio com o sindicato. Então, se vocês quiserem, por exemplo, eu posso até ir encontrar com alguém aí no núcleo e a gente programar o que pode fazer nesse sentido. E, voltando, que eu estou à disposição para ajudar. Nós tivemos, na época das CIAs com C, muito convênio, muita coisa importante que nós conseguimos, e eu acho que as empresas, de um modo geral, têm interesse nesses convênios. Então, só a gente tomar as iniciativas aí, tá? E pode contar comigo. Pode contar comigo. E vamos precisar mesmo de toda a ajuda. Perfeito? Obrigada. Tá, tchau, então, um abraço. Pessoal, mais algum encaminhamento, mais alguma sugestão? Então é isso, pessoal. Fica marcado, então, sexta-feira às 3h, a nossa assembleia. Luizão, pode falar. Boa tarde para todos. Até coloquei no chat aí, só peguei um gancho aí na fala da Judite, inclusive saudade, Judite, muito tempo que a gente não se encontra, né? Mas coloquei no chat aí a questão das visitas, ela sugeriu para empresas e convênios e tal, mas na linha dessa geração de engajamento, de gerar mobilização, de repente, pessoas do sindicato, voluntários, etc., quem tiver condição, visitar as agências grandes aí com maior número de funcionários, Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros, para trocar uma ideia mesmo com a turma e sentir um engajamento, porque a gente liga para a agência, geralmente é o chefe que atende, uma pessoa só que atende, a gente não sabe como é que isso vai chegar na equipe inteira, então, de repente, se a gente fizer uma visita com a agência, estarem lá 8, 9, 10 pessoas, se você tiver a oportunidade de conversar com essas 8, 9, 10 pessoas, é mais interessante. Claro que tem uma questão de recurso envolvida, tem uma questão de tempo envolvida, mas eu acho que nesse momento em que a ideia é construir mobilização, visitar as agências gera mais engajamento. Só uma ideia que eu tive aqui mesmo. Valeu, Luizão. Essa é uma ideia que a gente tem tido assim, desde o começo. Recurso a gente até tem. O que a gente realmente não tem é tempo. Que na prática, assim, você acompanha, né, diariamente eu e o Rafa super errado. O Elvésio também acaba que
que ele está hora no Rio, hora em Brasília, hora aqui. Ele tem morado, acho que nos últimos meses, né, Elvis, pelo menos em 3 cidades diferentes. Mas é uma ideia que a gente acha super válida, independentemente de momento de mobilização ou não, esse acompanhamento presencial mesmo, para conversar sobre o sindicato, a importância de sindicalizar. Então, é algo que a gente tem buscado mesmo, assim, na medida do possível, lógico. A ideia é que a gente consiga tirar isso do papel e colocar em prática mesmo. A Ângela colocou aqui no chat a questão, né, necessidade de participar da Assembleia e tudo. A gente vai tentar fazer, a gente vai fazer, né, nem tentar fazer, a gente vai fazer isso mesmo, Ângela. Vamos colocar um texto enxuto para a gente distribuir, né, e já dando a real também que vamos votar paralisação ou greve ou nada. Mas a gente vai votar também nessa Assembleia. Já é importante a gente já ser bem aberto, né, com os colegas sindicalizados e não sindicalizados sobre o que se trata a Assembleia. Pessoal, mais algum comentário? Então é isso aí, gente. Um abraço a todos. Não esqueçam de assinar a lista de presença. É fundamental. Beleza? Então um abraço a todos aí. Boa tarde.